Sejam bem-vindos ao All In Sports. Acabou a semana 15 da NFL e está acabando a temporada regular. No episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar os resultados para vocês de um jeito diferente aqui, porque eu quero que mostre também as vitórias e derrotas dos times, e isso não era possível no jeito que eu mostrava antes. E eu também quero mostrar no final do vídeo quais são as expectativas para os playoffs por enquanto. Eu quero fazer isso na semana 15, 16 e 17, porque todos os times jogam 16 vezes, mas todo time tem uma semana de folga, por isso são 17 semanas. Eu quero fazer isso nas 3 últimas semanas, porque depois começa os playoffs, vai ser demais. E vamos lá, vamos ver então como é que foi a semana 15 da NFL. Galera, na quinta-feira, dia 14 de dezembro, os Broncos jogaram contra os Colts e ganharam, e os dois times estão numa situação difícil, os dois estão com um recorde negativo, e os Broncos ganharam por 25-13, e os Broncos ficaram com 5 vitórias e 9 derrotas, ou seja, a vida não tá fácil, e ainda muito pior para os Colts, que tá 3 vitórias e 11 derrotas, mesmo estando com o novo quarterback, o Jacoby Brissett, trazido diretamente dos Patriots. Num duelo de divisão, os Bears jogaram contra os Lions no sábado, exato, porque tá tendo jogo no sábado também agora, vocês vão ver, eu falei isso na prévia da semana 15, e também na semana 16 vai ter, a prévia sai hoje mesmo. Então os Bears perderam para os Lions por 20-10, duelo de divisão, duelo interessante, e é um duelo importante, cara, porque os Packers, eu já vou falar sobre os Packers, eles estão fora dos playoffs matematicamente, o que coloca os Lions na disputa. Os Bears também estão fora com um recorde de 4-10, mas os Lions estão na disputa. Indo mais para baixo, os Chargers enfrentaram os Chiefs e os Chiefs ganharam. Eles começaram a temporada muito bem, depois ficaram muito mal por muito tempo, e agora 2 vitórias seguidas contra os Chargers, que não estão mal nessa temporada. 7-7, os Chiefs ganharam por 30-13 em casa. Os Browns jogaram contra os Ravens e mais uma derrota, 27-10 para os Ravens. Os Browns ainda não ganharam nenhuma essa temporada, 0 vitórias e 14 derrotas, e os Ravens ainda na luta pelos playoffs. Os Cardinals perderam para os Redskins, os dois times estão muito parecidos, e os dois agora estão com 6 vitórias e 8 derrotas, 20-15 para os Redskins. O jogaço foi no domingo, entre Eagles e Giants. Os Eagles ganharam de 34-29, os Giants estão fazendo a pior temporada em muito tempo, e conseguiram, uma pena, mais uma derrota. Então eles estão com 2 vitórias e 12 derrotas, e os Eagles o oposto, 12 vitórias e 2 derrotas, só que eles perderam Carson Wentz, o quarterback dos Eagles, que era a revelação, candidato muito forte a MVP da temporada, machucou o ligamento cruzado anterior, está fora, então tá difícil pros Eagles, cara. Eles ganharam contra os Giants aqui, só que não sabemos o que vai acontecer no futuro, cara, realmente tá complicado. Outro duelo de divisão foi entre Bills e Dolphins. Os Bills ganharam e estão com um ótimo recorde de 8 vitórias e 6 derrotas, quando comparado ao recorde normal dos Bills. E os Dolphins, que vieram de vitória contra os Patriots, acabaram perdendo e estão com 6 vitórias e 8 derrotas, fora da disputa para os playoffs. Isso ainda pode mudar, mas tá complicado, né? Os Packers perderam para os Panthers e estão eliminados de vez dos playoffs. E o que foi triste é que o Aaron Rodgers voltou, ele jogou contra os Panthers, mas é exatamente o que eu falei no último vídeo, ele veio com a clavícula quebrada, que resolveu, né? Só que ele vem conservador, ele vem com um pouco de medo, e mesmo assim ele fez um jogo excelente, foram 24 pontos aí para os Packers, mas perderam para os Panthers, que também estão fazendo um recorde ótimo nessa temporada, 10-4, e os Packers estão eliminados dos playoffs oficialmente. E para encerrar, Ainda não. Os Texans perderam para os Jaguars, e que jogo foi esse? Os Texans estão numa temporada difícil, mas olha o segundo quarto dos Jaguars aqui, ó. 24 pontos em um quarto, isso deve ser algum recorde. 45-7 para os Jaguars, que vão passar para os playoffs, cara. Isso é muito interessante comparado ao ano passado. Os Bengals perderam para os Vikings, que também estão excelentes esse ano. Os Vikings também são um forte candidato ao Super Bowl. 11 vitórias e 3 derrotas, 34-7 para os Vikings. Os Jets perderam mais uma, 5 vitórias e 9 derrotas. E os Saints também na luta pelos playoffs, 31-19 em casa. Os Rams ganharam
ganharam do Seahawks num jogo difícil para os fãs do Seahawks, cara. 42-7 e como eu disse pra vocês, olha a primeira metade do jogo, 13 pontos no primeiro quarto, 21 pontos no segundo quarto. Como foi difícil assistir esse jogo para os fãs do Seahawks, que apesar de estarem fazendo uma temporada boa, é muito difícil de irem para os playoffs, e isso vai ser decidido na semana que vem. E os Rams, por outro lado, estão voando, 10 vitórias e 4 derrotas. Os Patriots e Steelers fizeram um jogaço, jogo decidido no 1 minuto de jogo. Os Patriots se mataram para fazer um touchdown, e os Steelers se mataram para fazer um touchdown, e em uma jogada controversa, os Patriots ganharam. A questão é que os Steelers receberam a bola, o recebedor dos Steelers recebeu a bola na linha de 1 jarda e tentou mandar a bola direto para o touchdown, e isso não vale pela regra. Eu já tô falando aqui, eu discordo da regra, mas é a regra. A regra da NFL diz que você, como recebedor e não como corredor, tem que receber a bola e fazer o movimento, football move que chama, se você quiser continuar correndo, ou se for para aterrissar apenas, você pega, tem controle da bola e cai no chão. O que acontece é que ele recebeu a bola e foi direto para endzone antes de caracterizar a recepção, então foi passe incompleto. Na verdade o passe nem foi completado, porque ele apoiou a bola no chão. Essa regra é bizarra, eu acho que ela tem que ser revista, mas ela acabou dando a vitória para os Patriots por 27-24. Também no domingo, na região das 7 horas ali, né, os 49ers ganharam mais uma. Os 49ers eram um péssimo time na temporada, não tinham ganhado nenhuma. Com Jimmy Garoppolo, as coisas mudaram. O quarterback trazido dos Patriots tá trazendo vitórias para... Desculpa, esqueci de mudar, galera. Tá trazendo vitórias para os 49ers, 25-23 contra os Titans, que estavam com recorde positivo. E é uma vitória muito interessante para os 49ers e para o Jimmy Garoppolo, que eu torço muito por ele. No Sunday Night Football, dois times que também estavam lutando muito para os playoffs. Os Cowboys ganharam dos Raiders por 20-17 em um jogo complicado com uma diferença de apenas um field goal. E fechando a semana, na segunda-feira, os Falcons ganharam mais uma, mas não foi com muita folga não. 24-21 para os Falcons contra os Buccaneers, e os Falcons aí praticamente certos de ir para os playoffs, né? E aí, galera, eu vou colocar aqui pra vocês o Playoff Picture, que chama, que é como estão, como parece que os playoffs vão estar por enquanto. O que acontece é o seguinte, ó, vou colocar aqui pra vocês. Calma aí, carregou. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Playoff Picture, o Super Bowl vai ser no dia 4 de fevereiro, né? E é bom pro pessoal que não manja muito. Se você não manja muito de como faz pros times irem pros playoffs, entre aspas, veja meu vídeo de Entendendo Futebol Americano, parte 4, que eu explico isso, tá bom? Bom, então a gente vê aqui que os Patriots e os Steelers já estão... Eles são os primeiro e segundo seed da Conferência Americana, o que significa que eles pulam um jogo e os Patriots têm um mando de campo por causa disso. Isso ainda pode mudar nessas semanas aí, né? E do outro lado, os Eagles e os Vikings por estarem com esse recorde maravilhoso de 12-2 e 11-3. Aqui no Wild Card, ou seja, times que se enfrentariam se acabasse hoje, os Bills enfrentariam os Jaguars e os Titans enfrentariam os Chiefs. Aqui os Falcons e os Rams, os Panthers e os Saints. Ainda tem alguns times nas disputas, os times que estão fora daqui já estão matematicamente eliminados, mas aqui em The Hunt, né, estão aqui Ravens, Chargers, Raiders e Dolphins, e na NFC, Lions, Seahawks e Cowboys. E é muito interessante ver, por exemplo, Jaguars aqui na disputa. Galera, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é isso pela semana 15 da NFL. A gente se vê hoje mesmo, na prévia da semana 16. Natal, galera, semana de Natal, que maravilha, jogos no sábado e 6 Sunday Night Football, porque o jogo é só no sábado à noite. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês, fui!